Olá, sejam muito bem-vindos ao canal História Acessível. E hoje nós vamos falar sobre a famosa Cleópatra, a rainha do Egito. Não é uma aula específica para nenhuma série do Ensino Fundamental 2, porque vai ser mais uma conversa para todo mundo que é apaixonado por curiosidades, todo mundo que é apaixonado por história e quer saber um pouquinho mais sobre a Cleópatra. Então a gente vai conversar assim de uma forma bem descontraída, não vai ter nenhum termo acadêmico, tá certo? Eu espero que você fique conosco até o final e, é claro, curta e compartilhe o vídeo. Então, vamos começar primeiro com algumas curiosidades sobre a Cleópatra e depois a gente vai contextualizando, tá? Porque tem algumas coisas da vida dela que são, assim, muito esquisitas. Bom, primeiro, a gente tem que saber que a Cleópatra não era a única, tá? Ela era a 7ª menina a se chamar Cleópatra na família dela. Então, já haviam 6 princesas que se chamavam Cleópatra anteriormente. Outra coisa, possivelmente a Cleópatra ela era fruto de uma relação incestuosa, né? Os historiadores supõem que ela fosse filha de 2 irmãos, que era o Ptolomeu XII e a Cleópatra V, né? A mãe dela também se chamava Cleópatra. Ela mesma teve relações incestuosas, casando-se com 2 de seus irmãos, que também se chamavam Ptolomeu, o Ptolomeu XIII e o Ptolomeu XIV. Acredita-se também que ela tenha sido responsável pela morte desses 2 irmãos, dos 2 Ptolomeus e também de uma das irmãs dela. A Cleópatra governou o Egito por 22 anos e morreu muito jovem, aos 39. Você já deve ter ouvido por aí que a Cleópatra era uma mulher lindíssima, muito atraente, mas isso não era lá muito verdade. Se a gente for comparar com a imagem de mulheres, né, que aparecem na mídia como mulheres maravilhosas hoje em dia, a Cleópatra não tinha nada a ver com nenhuma delas. Mas como é que a gente sabe disso, se não existia fotografia na época? Primeiro, porque alguns cronistas dizem que a Cleópatra era uma mulher muito inteligente, mas ela não tinha fisicamente nada que a fizesse sobressair no meio das outras mulheres. Foi encontrado também algumas moedas egípcias onde aparecia o busto, né? Aparecia, na verdade, o rosto da Cleópatra. E esse rosto era um rosto que tinha acúmulos de gordura no pescoço e um nariz muito grande e muito envergado. Então ela não era exatamente esse ícone de beleza que a gente acha que era. Mas isso também não tem problema nenhum. O que importa é que a Cleópatra era muito inteligente, muito perspicaz e conseguiu muitas coisas durante a curta vida dela. Por exemplo, a Cleópatra falava nada mais, nada menos do que 8 idiomas. E você aí ainda tentando aprender inglês, né? Então, a Cleópatra falava, entre os idiomas que ela aprendeu, grego, somali, etíope e uma série de idiomas que a gente nem conhece hoje em dia. Até aí tudo bem? Sabia essas curiosidades sobre a Cleópatra? Agora vamos saber, né, como que a Cleópatra chega ao Egito, porque na verdade ela não é uma egípcia. Ela passou para a posteridade como Cleópatra, a rainha do Egito, mas ela não era de fato uma egípcia. Ela era de uma linhagem grega, né? Ela era macedônica. Então, como é que ela vira rainha do Egito? Bom, primeiro a gente tem que lembrar de uma figura muito importante também, chamada Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande da Macedônia. O Alexandre conquistou boa parte do mundo antigo e no ano de 332 ele conquistou o território do Egito e proclamou a si mesmo como faraó. Mais ou menos uma década depois, o Alexandre morre muito jovem também e se abre uma grande crise para saber quem ficaria com tudo que pertenceu ao Alexandre. Então, os generais do Alexandre, que combateram com ele durante a vida, dividem todo esse território. E o território do Egito vai parar nas mãos do Ptolomeu I, que é um grande general e foi um grande amigo de infância do Alexandre. Os Ptolomeus vão ficar governando o Egito mais ou menos uns 300 anos. É tempo pra caramba, né? Todos os governantes masculinos descendentes do Ptolomeu irão se chamar Ptolomeu. Então aí, para encurtar a história, né, a gente tem
uns 12 Ptolomeus, até chegar ao pai de Cleópatra, que era chamado de o Ptolomeu XII, o Ptolomeu XI. Quando o Ptolomeu XI morre, a Cleópatra, sua filha, tem 17 anos mais ou menos, e ela se torna, né, governante do Egito. Ela se torna Farane. Não sei se Farane é um termo conhecido para vocês, mas eu não gosto de falar faraoa, eu acho que soa mal. Então, ela se torna Farane do Egito, mas ela não pode governar sozinha. Ela precisa de uma figura masculina ao seu lado para governar. Então, ela se casa, sabe com quem? Com o irmão, o Ptolomeu XIII. Gente, essa prática era um costume muito comum entre os egípcios de casarem entre si. Eles não sabiam, né, que os casamentos consanguíneos podiam gerar pessoas muito doentes, pessoas muito débeis. Então, era um costume dos antigos egípcios que a dinastia dos Ptolomeus adotou. Então, a Cleópatra casa com o seu irmão Ptolomeu XIII. Mas o que acontece? Logo de início tem uma crise entre eles, porque a Cleópatra quer desde sempre restaurar a soberania do Egito, mas ela fica no governo como uma figura meramente ilustrativa. E os ministros que aconselham o irmão dela, Ptolomeu XIII, começam a perceber a Cleópatra como uma grande ameaça. Então a Cleópatra é obrigada, ela é expulsa do Egito e vai se exilar na região da Síria. Fica lá um tempinho. Para a gente continuar a história, a gente tem que dar um pulinho em outro território, que é no Império Romano. O que está acontecendo no Império Romano? No Império Romano está acontecendo uma disputa pelo poder entre dois grandes generais, o Júlio César. Então, o que vai acontecer? O Pompeu, ele foi um grande amigo do pai da Cleópatra. Então, o Pompeu, ele vai até o território do Egito para ver se ele consegue algum tipo de ajuda para lutar contra seu rival, o Júlio César. Quem está no poder, lembrando que a Cleópatra está exilada, é o irmão dela, o Ptolomeu XIII. O Ptolomeu XIII, ele fica ali entre a cruz e a espada. Ele pensa, se eu ajudar o Pompeu, eu corro sério risco de Júlio César invadir o meu território. Agora, se eu não ajudo o Pompeu, eu corro o sério risco do Pompeu, né, invadir também o meu território e fazer mal para todos nós egípcios. Então, ele tem a brilhante ideia de assassinar o Pompeu. Então, quando o Pompeu chega ao Egito, a cabeça dele é cortada. Logo em seguida, o Júlio César vai até o Egito para ver se ele encontra o Pompeu. E ele recebe dos egípcios a cabeça do Pompeu decepada. E dizem os cronistas que mesmo ele sendo um general acostumado com guerra e carnificina, ele fica horrorizado com aquela cena. Nesse momento, a Cleópatra, né, tem notícia de que o Júlio César está no Egito. Então, ela tenta conseguir o apoio do Júlio César contra o seu irmão Ptolomeu XIII. Então, o que ela faz? Ela era muito engenhosa. Ela pede que os servos dela a enrolem num tapete. Essa cena é muito conhecida em filme, né, em desenho. Então, ela é enrolada num tapete e esse tapete é dado de presente para o Júlio César. Então, ela consegue ficar sozinha com ele e, é claro, ela era muito astuta, ela consegue, né, seduzi-lo, eles se envolvem, né? Não posso afirmar se foi um envolvimento de fato afetivo ou era um envolvimento que tinha mais a ver com interesses políticos. O que a gente sabe é que a partir daí o Júlio César vai apoiar muito a Cleópatra e ela vai conseguir ser a soberana do Egito, porque ela vai tirar o irmão dela, o Ptolomeu XIII, de cena, né? Ele vai morrer afogado, mas algumas pessoas acreditam que essa morte, né, esse afogamento foi forjado pela Cleópatra. A Cleópatra, ela tem um filho com o Júlio César, que é chamado o Pequeno César, ou Cesarion. Mas o Júlio César não podia ficar para sempre lá no Egito com a Cleópatra, então ele precisa retornar para o Império Romano. E no Império Romano, a Cleópatra é mais uma vez vista como uma ameaça. Os rivais do Júlio César, como a gente já sabe,
o assassinam com várias facadas. Então a Cleópatra tem que retornar para o Egito. O que vai acontecer? No Império Romano vai subir ao poder o que a gente chama de segundo triunvirato, né? É um acordo ali entre 3 grandes generais: o Otávio Augusto, o Marco Antônio e o Lépido. O Lépido não importa aqui nessa história, quem importa para nós é o Otávio Augusto e o Marco Antônio, que estão em cena, que estão no poder lá no Império Romano. Então, o que vai acontecer? Obviamente, a Cleópatra, astutamente, ela vai tentar conseguir alguma coisa aí com esses 2 generais romanos. Com o Otávio Augusto, a gente já sabe que não tem como rolar nada, porque o Otávio Augusto era dado a raivinhas, dado a loucuras, e esse não era o tipo de homem que a Cleópatra se interessava. Então, é claro que sobrou o Marco Antônio. E num determinado momento, a Cleópatra consegue chamar a atenção do Marco Antônio e ele a convida para que eles se encontrem para conversar sobre o poder na Ásia. E, obviamente, a Cleópatra vai, mas não vai de qualquer maneira. Ela vai armar um grande circo, né? Os cronistas dizem que ela chega para esse encontro com o Marco Antônio fantasiada nada mais, nada menos de Afrodite. E é claro que isso tudo dá certo porque ela consegue se envolver de uma forma muito forte com o Marco Antônio e a partir daí eles começam, né? Ele começa a ajudar bastante a Cleópatra. Eles vivem juntos durante muito tempo, mesmo o Marco Antônio sendo casado com Otávia, que é irmã de ninguém mais, ninguém menos do que Otávio Augusto. Desse relacionamento com o Marco Antônio, a Cleópatra tem 3 filhos. E esses 3 filhos, eles passam a dominar, eles ganham de presentes algumas províncias romanas. E isso vai acender a ira do Otávio Augusto, que vai atrás do Marco Antônio e da Cleópatra, que estão em Alexandria. Então, no ano de 30 a.C., eles estão ali, né? Marco Antônio e Cleópatra acuados ante os soldados de Otávio Augusto. Então, o que vai acontecer? O Marco Antônio ele vai se suicidar com uma facada no próprio estômago, na própria barriga. E a morte da Cleópatra, a gente não sabe muito bem como foi que aconteceu. O que passou para a posteridade foi que ela teria se deixado picar por uma serpente venenosa no braço. Mas se isso aconteceu ou não, a gente nunca vai saber. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Vou deixar para vocês o link de um livro que é uma biografia sobre a vida da Cleópatra, tá? É um livro de domínio público, então vocês podem acessar o quanto quiserem. E eu espero também que vocês façam sugestões de temas que vocês gostariam de ver eu falando aqui, tá certo? Não esqueçam de curtir o vídeo. Um beijo para todos vocês.